Trago uma mensagem para os irmãos sobre a parábola do fermento. Em Mateus capítulo 13, versículo número 33, a palavra de Deus nos diz: Disse Jesus: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Jesus também ensinava por parábolas. Uma parábola é uma narrativa que ensina verdades espirituais. Para entendermos esta parábola, vou tentar explicar o que é uma fermentação. O fermento é colocado na farinha ou na massa e é misturado a ela. Depois de um tempo, ele começa a fermentar. O fermento absorve os nutrientes da massa e começa a liberar um gás que, encontrando uma massa densa, não tem para onde sair e começa a crescer. Portanto, a farinha ou a massa é o nosso coração e o fermento, o reino de Deus. Precisamos esconder as verdades do reino de Deus em nosso coração e teremos o prazer de repetir o que o salmista Davi disse: Senhor, a tua palavra escondi em meu coração para não pecar contra ti. O reino de Deus precisa estar escondido em nosso coração para ninguém roubar. A palavra germina, ela cresce em nosso coração, dando bons frutos. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, nos diz: Temos um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Esse tesouro é a palavra de Deus. E se temos a palavra de Deus em nosso coração, temos Jesus no coração, porque Jesus é a palavra. Mas a palavra nos diz que a mulher escondeu o fermento em 3 medidas de farinha. Somos formados por corpo, alma e espírito. O fermento foi colocado na primeira medida de farinha, ou seja, o nosso corpo, para que venhamos a ter saúde e saúde com abundância. A segunda medida foi colocada em nossa alma para dominarmos nossas emoções. A terceira medida foi colocada em nosso espírito, para que sejamos fortalecidos para combater as concupiscências da carne e crescermos espiritualmente. O fermento faz a massa crescer. Assim também é a vida cristã. Quando o fermento, ou seja, o reino de Deus, entra em nosso coração, os nutrientes vão embora, que são aqueles vícios, coisas do mundo que nutrem o corpo. Quando Deus está em nosso coração, não brigamos, não ouvimos coisas más, os vícios já não existem mais. Quando a palavra de Deus fica enraizada em nosso coração, podemos dizer com orgulho o que Paulo disse: Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deus não nos chamou para sermos influenciados pela massa, mas nós, como fermento, influenciarmos a massa. Amém? Sou Carlos Calmar e que venhamos a cada dia guardar, esconder essa palavra de Deus em nosso coração, para que venhamos a crescer espiritualmente. Tudo para a honra e glória de nosso Deus.